Olá, crianças! Hoje a nossa aula é de História, da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano. Antes de começarmos as atividades, vamos relembrar o que é patrimônio histórico. Patrimônio histórico representa todo o bem móvel, imóvel, natural, que tem importante significado para uma sociedade, seja pelo seu valor estético, artístico, documental, científico, social, espiritual ou ecológico. Estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e de referência cultural. Aqui nós temos a imagem do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que é considerado um patrimônio cultural, certo? Na página 74, crianças, nós temos a atividade número 1. Leia o texto abaixo. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. Ouro Preto, por que patrimônio histórico e cultural? Para que o local seja considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, é necessário que se comprove o seu valor histórico, natural e ou ambiental, de forma que se reconheça pela preservação de sua excepcionalidade, originalidade e naturalidade. Em nosso país, o Centro Histórico de Ouro Preto foi a primeira cidade do Brasil a receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Concedido em 1980, o título levou em conta, sobretudo, o conjunto da cidade e sua importância histórica para o nosso país. Após a mudança da capital do estado de Minas Gerais para a cidade de Belo Horizonte, o que ocorreu em 1897, Ouro Preto perdeu parte do seu comércio e da sua renda. A cidade mantém preservado o seu patrimônio material, riquíssima em cultura e história. O que se vê em Ouro Preto é realmente valioso e único. Então, aqui nós temos a imagem de Ouro Preto. Vocês estão vendo aqui as casas antigas, né? Aqui me parece que é uma igreja, a fachada de uma igreja. Isso aqui é um patrimônio histórico e cultural do nosso país. Na página 75, atividade número 2. Agora responda as seguintes perguntas. Letra A. Você conhece a cidade de Ouro Preto? Se sim, conte o que achou. Se não, diga se você tem vontade de conhecê-la e por quais motivos. Letra B. Observando a foto, você acha que as construções mostradas são antigas ou recentes? Por quê? Aquelas construções que nós vimos na foto no slide anterior, vocês vão observar e vão responder essa letra B. Letra C. De acordo com o texto, por que Ouro Preto é considerado um patrimônio cultural da humanidade? Por quê? Vamos procurar a resposta lá no texto. Letra D. Você conhece outra cidade considerada patrimônio cultural da humanidade? Se conhece, escreva o nome dela. Continuando. Na página 75, nós temos a atividade número 3. Observe a foto. Aqui, crianças, nós temos a foto do obelisco, conhecido também como pirulito. Observem a forma dele, olha. Ele é um monumento que está localizado na Praça 7 de Setembro, em Belo Horizonte, considerado um patrimônio histórico de Minas Gerais.
Página 76. Letra A. Agora leia o texto e, se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. O obelisco. O obelisco é um monumento comemorativo típico do Antigo Egito, constituído de um pilar de pedra em forma quadrangular alongada, que se afunila ligeiramente em direção à sua parte mais alta. O obelisco da Praça 7 de Setembro, conhecido como Pirulito, é um monumento de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O monumento foi uma doação feita pelo povo da vizinha Capela Nova do Betim, hoje município de Betim, aos habitantes da capital mineira, por ocasião da comemoração do centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Como é conhecido, é feito de granito e formado por uma agulha de 7 metros, apoiada sobre um pedestal quadrangular, adornado por um poste em cada um de seus vértices. Foi desenhado pelo arquiteto Antônio Rego e construído pelo engenheiro Antônio Gonçalves Gravatar, proprietário da pedreira em Betim, de onde foram extraídas as pedras utilizadas na construção do marco. Na página 76, nós temos a atividade letra B. Preencha a ficha com informações sobre o pirulito da Praça 7 de Setembro. Aí nós temos aqui a ficha do monumento. Então vamos lá. Nome do monumento. Vocês vão colocar nessa linha. Cidade em que está localizado. A mesma coisa nessa linha. O que representa? O que representa o obelisco? Vamos procurar a resposta lá no texto e vamos relatar aqui. Qual o nome do arquiteto responsável pelo desenho do obelisco? Também vamos procurar no texto e responder. Qual o nome do engenheiro responsável pela construção do obelisco? A mesma coisa, vamos procurar o nome lá no texto e vamos responder. De onde foram extraídas as pedras utilizadas na construção do obelisco? A resposta está no texto, certo? Na página 77, nós temos a atividade número 4. Observe a foto da placa que está o obelisco da Praça 7 de Setembro, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e responda. Então, vocês vão observar essa foto aqui e vão responder. Você acha que é importante todos os monumentos apresentarem uma placa informativa? Por quê? Por que você acha que é importante? Ou por que você acha que não é importante? Vocês vão responder nessas linhas, tá certo? Na página 77, nós temos a atividade número 5. Pesquise entre as pessoas da família se eles conhecem algum monumento existente em sua cidade ou no estado. Em seguida, anote na ficha os dados que conseguir. Aí vocês vão perguntar para alguém da família, para algum adulto conhecido, se conhece algum monumento. E aí vocês vão fazer a ficha desse monumento. Vocês vão colocar o nome do monumento, o local onde ele está inserido e o que ele representa. Certo, crianças? Terminamos, então, nossas atividades da semana 3 de História. Aqui a tia deixou a mensagem para vocês. Acredite em si mesmo, porque dentro de você reside toda
a magia da esperança. Um beijo, ótimo final de semana e até segunda-feira.